Fala rapaziada, tô na área para trazer as análises dessa terça-feira, dia 2 de dezembro, que seja uma terça-feira muito lucrativa, um mês muito lucrativo para nós, tá? Vamos embora, vamos para cima. Antes aqui eu vou começar as análises desses jogos, tá? Teremos Barcelona e Atlético de Madrid, Borussia Dortmund contra o Leverkusen, né, pela Copa Pokal. Eles se enfrentaram agora no final de semana, agora vai jogar pela Pokal. Teremos Vasco, Fluminense, City, bons jogos para a gente poder analisar. Eu vou analisar tudo para você. Como eu sempre faço aqui no início de cada mês, eu sempre mostro o resultado do mês anterior, né? Nesse caso, vou mostrar aqui o resultado rapidamente para vocês do mês de novembro. Aqui está o pré-jogo e cantos, como vocês estão vendo, tá? Foram 296 apostas em pré-jogo e cantos, 199 greens, 86 heads e 11 reembolsos, 32,65 unidades de lucro, né? Então, minha stake aqui é R$1.000, então eu lucrei com pré-jogo e cantos R$32.650. Se sua stake fosse R$100, ó, você teria feito 3.265. Se o stake fosse R$10, você teria feito R$326 de lucro, tá? Então, stake, unidade, né, é o valor que você utiliza por aposta. Só que não só teve pré-jogo e cantos, né? Teve também, obviamente, aqui, ó, o trading, né? E no trading foi mais 6,61 unidades. Ou seja, somado pré-jogo com trade, foram 39 unidades de lucro, tá? Um lucro absurdo, R$39 mil de lucro. E vamos embora agora fazer um mês de dezembro que seja muito lucrativo, tá? Para você que quer entrar no clube, faz o seguinte, fica de olho no meu Instagram, porque essa semana eu vou fazer uma promoção assim espetacular, tá? Para que você esteja no grupo, @perseguidopelogreen, dá uma olhada lá, fique ligado durante essa semana, beleza? Vamos lá falar dos jogos agora, já curte o vídeo, se inscreve no canal. Começando com os favoritos do dia, eu listei aqui 3 favoritos, mas são jogos difíceis para apostar na vitória desses times, tá? O City vai enfrentar o Fulham, é um jogo muito importante para o City vem de uma grande vitória, né? Na verdade, o City oscilou muito durante a partida passada, porque quase empatava com o Leeds. O City chegou a fazer 2-0, o Leeds foi lá, empatou o jogo e no final, nos acréscimos, o City conseguiu fazer o gol da vitória, tá? O City que vinha de 2 derrotas seguidas para o Newcastle e para o Leverkusen, contra o Leverkusen pela Champions, poupou todos os titulares, tá? Isso foi muito arriscado para o City. O Fulham também vem numa sequência muito positiva, 2 vitórias importantes, contra o Sunderland em casa e contra o Tottenham fora de casa. Mas obviamente o City aqui tem um time melhor e tem tudo para poder vencer essa partida. O City está com 25 pontos e sabe que essa vitória é muito importante, já que o Arsenal vai enfrentar um adversário fraco dentro de casa, né? Então o City sabe da importância dessa vitória para não deixar o Arsenal abrir uma vantagem muito grande, aproveitando que o Arsenal empatou no final de semana, tá? O City é favorito, mas ainda é um time que tem sofrido muitos gols. Então, se for trabalhar aqui no pré-jogo, o que é que eu recomendo você utilizar? O empate anula City, tá? Para proteger em caso de empate. E outro mercado também que dá para utilizar aqui é o chute no gol do Haaland, que tá vivendo uma fase espetacular, beleza? Então, recomendo proteger em caso de empate. No ao vivo, se você vê que o City está muito bem, dá para pegar essa vitória do City. O Leipzig vai enfrentar pela Pokal o Magdeburg. O Leipzig que está jogando muito bem, impressionante. O Leipzig vendeu os seus principais jogadores nos últimos 2 anos e mesmo assim ainda continua sendo um time muito competitivo. Aposta em jogadores jovens está dando muito certo, né? O Nusa lá jogando pra caramba, jogando muita bola. Então o Leipzig é favorito para vencer o jogo, acredito nessa vitória, tá? Pagando em 25 também é um jogo que dá para você utilizar aí em um pré-jogo, em alguma dupla que queira fazer. A Juventus vai enfrentar o Udinese, né? A Udinese que não começou tão bem assim o campeonato, né? O campeonato inglês, desculpa, italiano. É um time que oscila bastante, é um time também que empata bastante. Vem de uma vitória para o Parma, mas é o Parma, né? Antes disso tinha perdido por 3-0 da Udinese. E a Juventus é um time que empata pra caramba, mas agora encontrou 2 vitórias seguidas, uma pela Champions, né? Uma virada, um jogo muito bom contra o Bodo, né? De conseguir virar, de superação. E agora uma grande vitória contra o Cagliari, mas é um time também que oscila bastante, que empata bastante. A Juventus é favorito para esse jogo, só que na Copa da Itália, muitos desses principais times costumam poupar alguns titulares. Então, esse jogo é um jogo que eu recomendo você, primeiro, esperar a escalação da Juventus
E segundo, esperar uma valorização de odds, porque está pagando em 40. A Juventus não é um time que começa com muita intensidade, como por exemplo no Bayern de Munique, o Barcelona, que pressiona muito no início do jogo para buscar fazer um gol. Não é o caso da Juventus. Então acredito que dá para esperar essa odds valorizar e também confirmar tanto em campo quanto a escalação que vai ter, né? Em campo você vai estar jogando bem. Então é um jogo que eu deixei para ao vivo para esperar essa valorização de odds, beleza? O Newcastle vai enfrentar o Tottenham. O Newcastle que começou a meio que se recuperar na tabela, no início bem ruim, assim como o Tottenham, né? O Tottenham tem o mesmo número de pontos, os dois times, o Tottenham está na frente por causa do saldo de gols, e é um jogo que não está passando tanta confiança os dois times. Porém, o momento do Newcastle, olhando nos últimos jogos, é melhor do que o momento do Tottenham, tá? E tem um fator casa também. Aqui, assim como o City, eu vejo o favoritismo do Newcastle, né, por jogar em casa e que está no momento melhor, mas se for trabalhar no pré-jogo, utiliza o empate anula, o empate ao Newcastle, utiliza o empate como proteção, tá? Até porque o Tottenham é um adversário que é muito duro, tá? E só que eu olho muito os últimos 5 jogos, o momento dos times e também na Premier League o fator casa faz muita diferença. Então esses 2 pontos para mim é bem relevante. E o jogo do Grêmio contra o Fluminense, para mim é um jogo muito equilibrado, tá? O Fluminense vive uma fase muito boa. O Grêmio vem de uma grande vitória contra o Palmeiras dentro de casa, mas o Palmeiras todo reserva. O Fluminense vai em busca dessa vitória, é um jogo muito importante, porque está buscando a classificação direta para a Libertadores, né? Principalmente brigando aqui com o Botafogo e com o Bahia. É a briga para essa vaga direta para não ir para a pré-Libertadores e vive um momento muito bom. E o Grêmio atingiu seu objetivo, que foi se livrar da zona de rebaixamento, né? Atingiu 46 pontos, então agora o Grêmio entrou naquele ponto de tranquilidade. Obviamente, quer terminar aqui até a 13ª colocação para ter uma vaga na Sul-Americana, mas o objetivo do Grêmio foi atingido, tá? Então é um jogo muito difícil de trabalhar, porque o Grêmio vai jogar dentro de casa, né? Então no Brasileirão a gente sabe que o fator casa é muito relevante. Então é um jogo que eu vou deixar para ao vivo, eu vou esperar o campo falar. Se o Fluminense, o Grêmio não estiver criando muito, o Fluminense estiver neutralizando o Grêmio muito bem, provavelmente eu vou entrar no Lei Grêmio, aqui ó, no Lei Grêmio, que é estar contra o Grêmio, né? E a partir que o tempo for passando, eu vou estar ganhando dinheiro com isso, porque é assim que funciona você trabalhar com trading, né? E você não tem o Lei em uma casa de aposta convencional, você só tem no exchange, e eu uso bolsa de aposta para isso, tá? Então se você não sabe sobre o Lei, sobre o back, cara, aprenda, porque é sensacional, é um mercado que eu exploro muito no ao vivo, beleza? E jogos que eu vejo muito bom para gols. O Bournemouth, né? Os jogos do Bournemouth têm sido jogos bons demais para gols. É tanto que a gente pega aqui, ó, 80% dos últimos 10 jogos aconteceu pelo menos 2 gols nos jogos do Bournemouth. E em 90% dos jogos do Everton, tá? Uma média de pelo menos 2 gols por jogo. Então eu estarei de olho nesses 2 gols, né? O Borussia Dortmund contra o Leverkusen. Agora, no final de semana, eles se enfrentaram, né? E foi um jogo que foi 2-1 para o Borussia Dortmund. Aqui é o jogo pela Pokal e o Borussia vai decidir em casa, lembrando que é jogo único. E eu vou repetir a aposta que eu fiz, tá? No final de semana, que foi o ambos marcam. São 2 times que têm atacado bem, que têm conseguido marcar muitos gols, né? O Leverkusen com a média de 2 gols, marcados 2.2 nos últimos 10 jogos, porém 1.7 gols sofridos. O Dortmund também, uma média de quase 2 gols por jogo e de 1.4 gols sofrido. Em 70% dos jogos do Borussia aconteceu ambos marcam, então é algo que eu acredito que deve se repetir aqui. E outro time também que é muito bom para ambos marcam é o Barcelona, né? Pra você ter ideia, 80% dos jogos do Barcelona na temporada e também dos últimos 10 jogos aconteceu o ambos marcam. O jogo do Barcelona que não aconteceu ambos marcam, foram 2 jogos, né? Um foi contra o Chelsea, que eles perderam por 3-0, teve jogador expulso no primeiro tempo, e o outro foi contra o Bilbao, que foi um 4-0, né? Todos os outros jogos o Barcelona fez e tomou gols. E vai enfrentar agora o Atlético de Madrid, que vive uma fase excelente, né? O Atlético de Madrid, dos últimos 10 jogos, só perdeu para o Arsenal, que foi aquele 4-0 do Arsenal. Todos os outros jogos eles marcaram pelo menos, na maioria deles, pelo menos 2 gols. Na grande maioria deles só teve 2 jogos e não marcou, né? 2 gols. E vive uma fase muito boa, está numa sequência muito positiva. Então, como a defesa do Barcelona é muito frágil, né? Obviamente vai jogar em casa, eu acredito que se ambos marcam é uma boa. E o outro jogo que eu acredito também que teremos gols é o Vasco contra o Mirassol. Nesse caso eu gosto do mais de 1,5, né? Para sair 2 gols. O Mirassol está jogando leve, né? Atingiu seu objetivo, que é se classificar para a Libertadores. O Vasco também se livrou do rebaixamento, atingindo 45 pontos. Acredito que é o suficiente, né? Para não ser rebaixado.
E o Vasco é um time que a gente sabe que é muito ofensivo com o Diniz, né? E se você olhar dos últimos jogos do Vasco, dos últimos 10, só em um que não aconteceu pelo menos 2 gols, e o do Mirassol dos últimos 10 só em 2 que não aconteceu. Né? O do Vasco foi aquele jogo que foi 1-0 pro Bahia, né? Que não aconteceu, que foi apenas 1-0. Todos os outros jogos aconteceram pelo menos 2 gols. E, cara, foi uma mentira só 2 gols no jogo contra o Bahia. Né? O Bahia criou muita chance, era para ter acontecido. É isso que nós teremos, tá? Espero ter te ajudado nessa terça-feira. Vamos pra cima, conta comigo. Fique ligado no meu Instagram, porque vai ter promoção do Clube dos 5%, tá? Tamo junto.